noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é um workshop online, 100% gratuito, realizado pela Companhia das Cordas Escola de Música. E hoje o tema é aquecimento vocal com a professora Natália Escamas. Você, Natália. Muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Já vou começar fazendo uma pergunta, na realidade, né? Se vocês tiverem depois dúvida de alguma coisa, de mim e tal, pode perguntar, tá? O que vocês acham que é o aquecimento vocal? Pode abrir e responder. O que é? Sei lá. Para que... O que eu uso? Por que eu tenho que fazer? Seria preparar as cordas vocais para falar? Para cantar? Para cantar, preparar as pregas vocais, ok. Que nem o aquecimento para dança, para academia, para qualquer coisa, né? Muito bom. Alongamento, vamos dizer, né? Quase um alongamento para você. Isso, exatamente. Perfeito, pessoal. Para não se machucar. Para não se machucar. Muito bom. Então, na realidade, todas as respostas estão meio que em conjunto, né? Porque, na realidade, o aquecimento serve para isso. Então, ele serve para aquecer as pregas vocais, né? Que são músculos. Então, a gente até fala que o cantor é o atleta da voz, né? Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que é um corredor, você não vai chegar e falar assim, ai, acordei, então hoje vou lá correr uma maratona e sai correndo. Não, né? O que você faz? Primeiro você alonga, certo? Depois você aquece um pouquinho e aí você vai fazer o seu exercício. Tá? É a mesma coisa no aquecimento vocal. Então, você também pode alongar, mais gente chegando, Ana. Você pode alongar primeiro, você pode inclusive alongar o corpo junto com o aquecimento vocal, que é uma coisa que a gente vai fazer, né, daqui a pouquinho. Você pode fazer o aquecimento da prega vocal também, com exercícios, com vocalizes. E também tem uma outra coisa que vai aquecer, que é exercício de respiração, né? Ou seja, todos esses três exercícios, né, essas três vertentes, né, do aquecimento, na realidade elas servem para a gente ter para preparar melhor esse aparelho fonador, tá? Nossa, tô começando a ficar assustada tanta gente entrando. Oi, Celso. Tá? Então, vocês sabiam que dá para fazer exercícios de aquecimento junto com o alongamento, por exemplo? Então, sei lá, a gente está fazendo uma vibração, às vezes algumas pessoas têm dificuldade em fazer alguns exercícios, por exemplo, eu não sei fazer vibração de lábio, ou eu não sei fazer vibração de língua, né? Vibração de lábio é o... Todo mundo aqui consegue fazer vibração de lábio? Sim, pode, né? Às vezes não, né? E tem gente, por exemplo, que tem às vezes alguma dificuldade, mas com uma ajuda consegue fazer. E vibração de língua, que é o... Esse geralmente é mais... Tem pessoas que têm mais dificuldade, né? Tem problema? Eu não sei fazer vibração de língua. Tem algum problema? Não. A gente pode substituir por algum outro exercício, tá? Muito bem. Então, para que serve? Então, a gente já falou, né? Serve para aquecer e tal. Mas, além disso, por que o atleta... Não, por exemplo, não da voz, né? Porque o cara que corre a maratona aquece. Alguém tinha falado aí. Para não lesionar. Para evitar lesão, muito bem, exatamente, né? Então, a gente deixa pronto, mas que lesão? Eu posso ficar rouco? Né? O que eu posso... Será? Vocês conhecem alguém que, por exemplo, cantou sem aquecer e aí... Teve uma lesão, alguma coisa assim? Pode fazer um calo, né, na voz. Isso, um calo. O que é um calo, né? Eu vi que a Lisa fez tipo, já vi. Eu sou meio terrorista com os meus alunos. Meus alunos todos têm que aquecer.
né? Antes de cantar. Por quê? Eu conto todas as histórias, né, de pessoas que tiveram algum tipo de problema, porque forçaram a voz. Por quê? Porque o músculo não está preparado, o músculo está frio, né, muitas vezes. Então, pode dar calo? Pode, desde que você faça, né, esse cantar sem aquecimento diversas vezes. Não é porque você fez uma vez, mas eu vou dizer que se talvez você gritou loucamente uma vez, você já pode criar um calo que na realidade, o nome que a gente chama, calo é o nome popular, é nódulo, né? Então, às vezes chega, né, alguma coisa e fala, tá com nódulo. Nossa, que é isso, né? Será que eu tô com algum problema? Sério? E não, na realidade, né, apenas fonoterapia, né, com fonoaudiólogo, e muitos fonoaudiólogos acabam indicando a aula de canto. Por quê? Porque você aprende a aquecer a voz, né, a alongar. Então, é bem interessante essa dinâmica, tá? Muito bem. Então, como que a gente faz esses exercícios? A gente não, eu, né, falei de alguns exercícios aqui, vibração de lábio, vibração de língua, na realidade eu só falei desses por enquanto. Mas como que a gente faz esse exercício, né? Então, vamos pensar que a gente precisa estar bem relaxado para começar a fazer esse exercício. Se a gente fizer um exercício tenso, pode, né, além de dar dor, pode dar um problema. Pode não levar ao objetivo que a gente quer, que é relaxar e preparar esse aparelho, né, fonador para o canto. Então, eu vou convidar vocês para a gente fazer um pouquinho de vibração, né? Eu vou escolher aqui um... Se vocês tiverem dúvida, gente, vocês estão tão tímidos, ninguém fala comigo. Né? Pode falar, tá, gente? Pode falar comigo. Pode me parar também se tiver, mas como que eu faço? Tem duas questões até que eu queria trazer, que são coisas que os meus alunos às vezes trazem. Por exemplo, mas eu não consigo fazer um exercício longo, né? Eu não consigo fazer, por exemplo, né, em vibração. Eu não tenho ou essa respiração, ou minha vibração para. Se eu fizer mais curto esse exercício, tem o mesmo efeito? Tem, né? Já vou responder, tem. Oi, gente. Tem o mesmo efeito? Tem o mesmo efeito. A gente pode subir e descer mesmo sendo curto. E se for, por exemplo, puxa, eu não consigo fazer duas notas, eu não consigo fazer... Quando eu chego nessa, já falha, faz... Né? Tem problema? Não tem problema. Mas a gente também tem que pensar que esse exercício, ele é um exercício que vai levar você a ganhar mais extensão, mais tessitura, né? Mais notas, né? Que você consegue cantar e que você consegue fazer esse exercício. Oi, Camila. Essa é a minha aluna que eu falo que eu sou terrorista, que ela fala, você me conta umas coisas que eu sempre quero aquecer antes de cantar, né? Muito bem, então vamos lá. Eu vou pedir então para a gente fazer um pouquinho de vibração. Eu sei que está todo mundo mutado, mas eu vou pedir para algumas pessoas, né, quem quiser e quem tiver assim no pique, abrir o microfone. Pode ser por vez, não precisa ser todo mundo junto, até para mostrar, né? Se os meus alunos que estão aí puderem me ajudar, às vezes eu vou querer, por exemplo, mostrar um exercício errado para a gente entender por que é errado, por que está certo, por que eu não posso fazer desse jeito, quando eu posso fazer desse jeito, tá? Então, eu vou pedir para a gente fazer um exercício de vibração de lábio, que é nessas notinhas aqui, ó. Vocês conseguem ouvir bem? Tá todo mundo ouvindo? Ok, então vamos fazer um... Se tiver muito grave, você, como eu não tô te ouvindo, né? Você pode ajustar para alguma coisa mais confortável para você, mas eu acredito que todo mundo consiga fazer mais ou menos nesse lugar, tá? Vamos fazer uma vez? Vai lá. Boa. Alguém tem dificuldade? Teve dificuldade? Tá tranquilo? Ok. Ninguém vai ter dificuldade para poder ajudar aqui? Vamos lá. E... Faço. Vamos lá de novo? Fala, Má, quer? Você quer que eu
faça o som para te ajudar de alguma maneira? Para me ajudar? Pode ser, pode. Vamos lá, faz uma vez você. Tá? Eu acho que a sua configuração tá... Então né? deixa. Todo mundo. Tá. Cadê algum aluno? Você vai ter que ir lá no microfoninho, aproveita todo mundo, né, que Pessoal, pode fazer isso. quem quiser, é só abrir o microfone aí do lado de vocês. Quem quiser abrir. Mas aí, Má, você especificamente vai lá no seu microfoninho, tem Levanta a mão para pra mim. cima. Deixa eu ver, quem quiser abrir. Seria até legal para a gente poder ter a exemplificação do exercício. Ninguém? Vamos lá, Elisa. Já põe as pessoas na fogueira, assim, você sabe, professora, né? Me avisa se o som estiver ruim só, Nath, que aí eu coloco o fone. Não, tá bom, pelo menos. Então, vamos fazer só um exercício de... Ok? Vou subir um pouquinho, todo mundo pode fazer. Isso, vou subir só mais um. Isso, ótimo. Agora eu vou pedir, Elisa, já que você está aqui na fogueira comigo... e o Peter quer falar. Fala, Peter. Eu tenho uma pergunta que, assim, eu sempre que vou estudar, apesar da minha professora me alertar bastante e dizer que eu tenho que aquecer, e também me deixar, né, bem assustado, eu fico em dúvida se eu estou fazendo certo ou errado quando eu estou sozinho. Então, o que eu posso olhar, o que eu posso prestar atenção para tentar me corrigir se eu estiver errado nesse muito bem. Essa era exatamente uma das coisas que eu ia fazer com a Elisa agora, né? De mostrar, por exemplo, uma forma mais errada. Mas a primeira coisa que você tem que perceber e prestar atenção é: estou relaxado? Estou realmente relaxado, né? Isso é uma das coisas. A segunda, claro, é o som. Você vai perceber pelo som e perceber o quanto você está relaxado, principalmente na região da boca, né? Se você está mordendo, o seu som sai diferente, né? Já começa por aí. E se você está mordendo, vamos fazer uma vez todo mundo mordendo, tá? Então. Você vê que sai um som um pouquinho mais agudizado, além de dar uma dorzinha já, né? Bem mordi só uma vez, tá? Então, isso é uma das coisas que você perceba. Depois também perceba pelo som. O som, por exemplo, ele tem que ser um som, principalmente na vibração, ele tem que ser um som bem relaxado. Então, nada exagerado, nem para muito aberto, porque às vezes a gente, né, pede assim, abre a boca, relaxa, aí a pessoa vai lá e engole uma batata, né, deixa a batata na boca e... Olha esse som, vocês acham que esse som está muito relaxado? Assim, auditivamente a gente já pensa, tem alguma coisa estranha com esse som. É que a gente tem um pouco de receio, mas a gente sabe o que é certo, né? Assim, se eu fizer, por exemplo, esse som, vocês acham que tá mais relaxado, menos relaxado, tá médio, mais ou menos, tá bom? A Elisa já tá tipo, não. É isso mesmo, né? Tá? É que você foi a primeira e todo mundo tipo fez, não. Todo mundo seguiu, né? Realmente é mais fácil de fazer do que não. Exato. Por quê? Porque eu tô tensionando, eu tô subindo aqui a garganta, tô prendendo, né? E era exatamente isso que eu ia pedir para fazer. Vamos fazer um pouquinho, não tão tenso, mas um pouquinho para frente. Então, olha a diferença desse e desse aqui. Ele tá um pouquinho mais nasal, né? Só que ele não tá muito tenso, ó. Diferente de... Eu quero este som quando eu estou aquecendo a voz, né? Eu vou fazer super de baixo até em cima, passando por toda a tessitura. Quero? Não quero. Mas eu posso usar esse som para algo específico. E é isso que é importante a gente também pensar. Às vezes eu tô lá fazendo, faz esse som. Aí, né? Você já olha e fala, é estranho, porque
porque a minha professora diz que esse som não é bom, né? E aí, o que eu faço? Faço, né? Ou não faço? Sempre pense no seu conforto. Tá parecendo que tá tenso? Tá doendo? Tem alguma coisa? Né? Nesse caso, não. Ele só tá um pouquinho mais nasal, tá? Muito bem. Vamos tentar agora fazer um exercício de vibração de língua, tá? Um pouquinho mais curto, ó. E eu vou pedir para vocês fazerem a vibração. Isso, já tem gente até fazendo. Eu vou pedir para fazer pensando em U, como se fosse uma corujinha ou uma pomba. Né? É que eu sempre rio, porque uma vez eu falei para uma aluna, pensa que você está imitando uma pomba. Ela falou, eu detesto pomba. Aí eu fiquei tipo, então você... né? Então, Então, para quem não detesta, mas a pomba é o mais, acho que o mais parecido, né? O arrulhar. Então, vamos fazer um. Eu queria que alguém soltasse o áudio para ouvir. Alguém se habilita? Eu habilito. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Isso, eu vou descer um pouquinho. Isso. Pensa sempre relaxado. Descer mais um pouquinho. E agora a gente vai entrar numa coisa de respiração também. Vamos fazer um último. Isso, bom, muito bom. A gente vai também entrar numa coisa de respiração, tá? Para fazer os exercícios, eu preciso respirar de uma forma que eu consiga respirar um pouco mais baixo. Geralmente, quando a gente pensa assim, vamos fazer uma respiração conjunto aqui, bem profunda, tá? Então, vamos lá. A gente respira profundamente, todo mundo respira, né? 1, 2, 3 e... Olha, mais gente chegando, oi! Tá? Isso. Gostei, né? Estão todos aprovados, todo mundo respirou e ninguém fez. Que é geralmente o que acontece. A gente fala, vamos fazer uma respiração profunda, aí a galera levanta o peito. E não é assim, né? Por quê? Porque quando a gente... Vamos pensar, vamos fazer uma respiração alta, como a gente chama. Alta por quê? Porque ela é alta mesmo, né? Em relação aos outros lugares. Então, alta, uma respiração média, né? Uma respiração baixa. Baixa, tá, gente? A gente geralmente respira mais baixo pro canto. É só para mostrar. Então, respiração alta. Eu levanto o peito. Uma respiração aqui, média, baixa. Eu abro mais costela. Fazer mais uma vez. E uma respiração baixa, tem um pessoal do yoga que também faz isso, né? Mas aí é bem baixa mesmo, né? Não é em todas as... Eu não sei, tá? Todas as divisões. Tem um pessoal aí que eu sei que faz yoga, né? Mas eu não sei as divisões, mas eu sei que tem uma que respira que é meio no ventre. Então é uma coisa mais... Isso é uma respiração mais baixa, ó. Você vê que eu tô abrindo mais aqui, né? Não é exatamente a barriga, o abdômen. Então, quando a gente pensa em fazer o aquecimento, isso também é importante de lembrar dessa respiração e pensar em respirar um pouquinho mais baixo. Como fazer isso sem você ficar pensando, mas espera, né? Porque às vezes a gente pensa, não, pera, eu vou respirar mais baixo e aí respira mais alto. Ou respira enchendo a barriga, inflando a barriga. Então, eu vou pedir para vocês respirarem profundamente, só que sem nenhum barulho. Então, vocês vão respirar pelo nariz ou pela boca, né? O máximo que vocês conseguirem, e aí eu quero que vocês prestem atenção aonde está indo esse ar, tá bom? Vamos lá uma vez, então, respirando. E para soltar, você pode até fazer um... né? Legal. Aonde que está indo esse ar? Onde que está entrando? Alguém pode me responder? Vamos fazer mais uma vez. Não respira. Olha, eu acredito... Fazer barulho pareceu meio médio. Oi?
sem fazer barulho, parece que ficou meio médio, meio naturalmente. Isso, exatamente, né? Ela já vai meio que para o lugar certo, que seria para o canto, né? Então, quando vocês estão na dúvida, calma, respira sem fazer barulho, e essa respiração já vai descer para um lugar mais correto, né? Ou seja, aqui mais para a costela, abrindo costela, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação à respiração, alguma coisa? Posso, tem gente que fala assim, mas eu não quero abrir, inflar a barriga, por exemplo, porque existem algumas técnicas, digamos, né, e até algumas pessoas que advogam a coisa de você encher a barriga, que é uma forma de estar relaxado, porque o bebê faz desse jeito, e não sei o que, isso eu já ouvi bastante, né? O bebê faz, eu também posso fazer, né? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Na realidade, assim... Eu tenho, Natália. Não sei se eu entendi direito. Você está dizendo, então, que a respiração correta é uma respiração mais... Ela é uma respiração meio médio-baixa. Ela não é nem ventral... Que é aonde, assim? Né? Ela é uma respiração que abre costela. Você tem isso aqui relaxado, tá, gente? Não é eu tô aqui meio cortado, né? Agora eu tô melhor. Então, relaxado, então você abre costela, só que essa musculatura aqui, ela faz como se fosse um cinturão, então ela toda abre, né? É a musculatura intercostal, que a gente chama, que é um músculo que está na costela. Então, quando você abre, a costela abre também um pouquinho das costas, e a parte da frente, ela tá relaxada. Só que eu não necessariamente abro. Eu não preciso empurrar a barriga para fora, tá? Por quê? Porque nós temos espaço suficiente, né, aqui dentro da barriga para quando o diafragma baixa, porque na realidade é o diafragma que abaixa, vai empurrando todo o resto, né, dos órgãos para baixo. A gente tem espaço aqui, né, para encaixar. A gente não precisa empurrar para fora. Então, na hora que você pensa em respirar empurrando para fora, você já começa a fazer uma tensãozinha. É a mesma coisa quando você respira, por exemplo, né? Quando você respira alto, respira aqui em cima, então respira alto. Se eu for falar, eu já tô um pouquinho tensa. Isso daí vai atrapalhar na minha voz, tá? Então, respiração, a gente falou um pouquinho do alongamento, e agora eu quero fazer algumas vogais, é ótimo, algumas consoantes fricativas, tá? Que são consoantes fricativas? São V de vida, outra que a gente vai usar também vai ser o Z de Zulu, e a próxima vai ser o J, é o som, tá? Então vai ser o som de J, V e Z, ok? Então, eu vou pedir na realidade primeiro para vocês fazerem só o V puro. Então a gente vai fazer um... bem relaxado, muito ar passando nesse V, tá? Deu para ouvir? Vocês fizeram tudo uma cara meio assim. O que é isso que eu tava fazendo? Então tá. Então, ó, um V bem relaxado. O que eu não quero? Esse é tenso, né? Dá até pra ver porque... Não, então... Vamos fazer uma nota parada, tá? Vamos lá? E... Pode alguém abrir pra mim o Peter, você viu que se mandou, né? Ele não quer. Estou eu aqui de novo. Abre a boca. Vou aqui. Vê se é isso. É que eu falei assim, alguém quer, aí sumiu a imagem. Vai só o Kleber ou vamos nós dois? Não dá, um corta o outro. Então vai aí, corta o outro. Vamos fazer um... É isso aqui? Isso. Mas eu vou pedir... Muito bem. Tem uma coisa que aconteceu aqui interessante, né? Você está fazendo na minha oitava. Eu vou pedir para você fazer embaixo. Agora você fez nessa, né? Vamos fazer aqui, ó. Isso. Faz de novo. Você voltou aqui. Ótimo.
É isso aí, Rony, tá certinho. É um V muito relaxado. Vamos, faz para mim, Walter. Vamos ver. Não fugiu, eu não escutei o tom que você tocou. Ah, tá. Não, é que travou também aqui para mim. Isso, eu tô ouvindo baixinho. Vamos lá. Tenta fazer ele um pouquinho mais suave. Ele tá É que eu bom, fui ele tá fazer mais certinho. Então. Mas é que você chegou mais perto também, então agora, né, eu já tô... Mas não tem problema, não é, a questão não é exatamente o volume, é mais a pressão do ar, né? Sim, Eu sim. posso fazer até um pouquinho mais alto, ó. Mas ele não tá... Ele não tá fechadinho, tem que ser bem relaxado. Olha lá. Isso, muito bom. E a gente também pode usar sílabas começando com essas consoantes. Por exemplo, voi, 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 voi. Vamos fazer um pouquinho? Vai lá. Voi, 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 voi. Vamos? Ah, não tem problema. Vamos fazer todo mundo? Vai lá. Voi, voi, voi. Voi, voi, voi. Isso. Voi, 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 voi. Bem relaxado. Alguém mais quer fazer para ver se tá ok, se não tá? Não tem, não tem problema. Eu estava aqui já ouvindo você. Se tivesse alguma coisa, eu ia falar, então, Walter. É bom que fica um exemplo. Não, tá todo mundo tímido, ninguém quer fazer. Tá bom. Então, vamos fazer um outro exercício. Esses exercícios que eu tô passando, eu não tô levando vocês nem muito longe, né? De para um lado para o outro. Outra coisa que também me perguntam eu vou aquecer para cantar uma música ou, né? Vou aquecer. Até onde eu devo ir? Isso é uma pergunta bem recorrente, né? Depende, tá? Primeiro, a música que você vai cantar é muito grave ou muito aguda? Porque às vezes acontece, né? Da gente ir cantar, por exemplo, aí o guitarrista vira para você e fala assim: ah, eu tirei nesse tom, sabe? Então eu não vou poder fazer, né? E é no dia da apresentação. Geralmente, o que o professor de canto fala, né? Não importa, faz ele mudar o tom. Mas às vezes não tem como, né? Quem manda no tom da música é o cantor. Mas às vezes não acontece. E aí o que a gente faz? Ah, ela tá um pouco grave para mim. Devo aquecer lá nos Kiririkiki? Eu vi que tem uma dúvida, tá? Já vou ver. Devo aquecer? Se eu vou cantar só repertório grave, devo aquecer até lá em cima? Não, eu não preciso aquecer. Por quê? Porque eu tô realmente fazendo isso. Eu tô aquecendo a voz, eu tô levando ela até lá em cima. Ah, então só aqueço no grave? Também não. Você deve aquecer no grave até uma região aguda confortável. Mas, digamos que você é uma soprano e você vai cantar uma coisa super aguda. Você vai ficar aquecendo numa região grave, na sua região mais grave? Não, não tem a necessidade, se você vai cantar só no agudo. E aí, às vezes, falam assim, ah, a minha música vai de, sei lá, de dó até dó. Vamos, né, colocar uma coisa assim, vai daqui até aqui. Posso aquecer só essas notas? Não. O ideal é que você aqueça algumas notas para baixo da tessitura da tua música e algumas para cima. Pelo menos umas 2, 3 notas. Se você está muito no limite, porque às vezes acontece da gente pegar uma música que está muito no nosso limite, aqueça pelo menos uma nota acima da música que você está cantando, tá? Isso é uma coisa importante de lembrar. E claro, sempre aquece antes. Eu sei que parece uma coisa óbvia, mas às vezes a pessoa fala assim, não, peraí, deixa eu só te mostrar uma música. Peraí, antes de aquecer, quero só te mostrar para você ver que é. Então, mas que tal se a gente aquecer antes? Não, mas eu só vou cantar aqui um pedacinho e tal. Não, aqueça antes, porque é nesse momento que pode vir, não necessariamente a lesão, até pode vir a lesão, mas pode vir o cansaço vocal, né? Se você canta a música sem aquecer, na hora que você vai aquecer, você já tá meio, nossa, tô meio cansada, tá? Ou cansado. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tem uma pergunta.
Claro! Né? Não, era uma pergunta direcionada. Então tá bom. Vamos lá, peraí, deixa eu só fechar. Muito bem. Vamos fazer um outro exercício. A gente falou do V, agora vamos fazer um com Z. Z. Eu tô fazendo mais curtinho, tá? Porque afinal de contas eu imagino que ninguém aqueceu antes de vir. Mas como a gente só tá fazendo alguns poucos exercícios, eu quero que vocês conheçam exercícios que podem ser feitos numa tessitura, né? Que você esteja confortável, sem fazer tensão, sempre prestando atenção nisso, né? Não adianta você... Às vezes a gente pega aqueles vocalizes da internet, né? Que a pessoa faz tipo... Aí você fala, nossa, vou aquecer com isso, que ótimo. Você começa o primeiro. Pode dar pau? Pode dar pau, né? Se você não está acostumado a fazer isso, por exemplo, eu canto todo dia, sei lá. Eu começo com esse? Não. Sempre, né, religiosamente, eu começo com vibração. Por quê? Porque a vibração é o melhor exercício para você dar uma chacoalhada no seu aparelho, dar uma relaxada. Se tiver pigarro, ele vai sair, né? Geralmente, às vezes, a pessoa sai... Ai, desculpa. Acabou, né? Sai o pigarro, sai qualquer coisa que tá. Então, vamos lá. Vamos fazer um... Ziu, 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 ziu. Isso. Não tô vendo ninguém. Camila, você não quer ser minha... Tô aqui pegando meus alunos no pulo do gato aqui. Você não quer ser minha cobaia nesse exercício aqui? Vai lá, então. Ziu, 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 ziu. Zio, 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 zio. Vou descer um pouquinho. Todo mundo pode vir junto, tá? Se vocês acharem que nossa, ficou muito grave, pode parar. A gente vai subir um pouquinho depois. Zio, 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 zio. Isso. Zio, 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 zio. Ok, muito bem. Vamos fazer o mesmo exercício, obrigada, Camila. Vamos fazer o mesmo exercício com Giu, 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 giu. Só que agora eu vou subir um pouquinho. Eu quero que vocês prestem atenção. A gente fez ziu, zi, a gente vai fazer giu, gi, e eu vou pedir de novo para a gente fazer alguma coisa com o V. Qual deles você acha que é mais confortável para você, né? Porque às vezes a gente pega as vogais não, gente, as consoantes, que são melhores, né? Elas trazem a voz para frente, que a gente fala, mas às vezes uma é mais legal que a outra. Você fala, nossa, o V é uma catástrofe para mim, eu não consigo fazer não sai. Mas olha, sai sai ótimo, tá? Então, perceba qual é a melhor para você também. Então, a gente vai fazer giu-gi agora. Giu, 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 gi. Giu, 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 gi. Alguém quer abrir a câmera? O som, né? Alguém? Posso abrir, mas não quero ficar monopolizando, né? Não, fica à vontade. Vamos lá. Com giu-gi. Giu, 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 gi. Isso, muito bom. Giu, 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 gi. Muito bom. Eu só vou pedir uma coisa para você. A primeira é, respira um pouquinho mais calmo, né? Isso é uma coisa que a gente também tem que prestar atenção. Você tá até respirando calmo, mas você tá respirando rápido. Então, você tá fazendo... Giu, giu, giu. Logo, né? Olha o tempo que a gente tem. Ó, todo esse tempo para você respirar, então, né? Giu, giu, giu. Tá? E postura. Vamos lá. Giu, 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 gi. Isso, eu vou pedir agora para você fazer vi ouvir. Vi, ouvi, 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 ouvi. Vi, ouvi, 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 ouvi. E ziu, zi. Zio, 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 zi. Zio, 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 zi. Ok. Você sentiu alguma mais confortável? Todas foram iguais? O V parece mais chatinho de fazer. O V. Alguém tem alguma sensação diferente?
né? Alguma outra foi... Fala, Walter. Para mim também, o V é o mais chatinho, é o mais... O Z e o G é melhor, mais confortável. Eu voto no Z Ok. também. Eu tô no time do Z. Do Z? Do Z para bom ou para ruim? Ah, para bom, para bom. Ok. Para mim, o Ok. Gil é muito mais fácil. Então, Gil. isso que eu ia falar, né? O G para mim também é mais... O J, né, seria? Para mim Muito também mais é o que fácil. mais tranquilo. Você vê, então, que vai mudando. E elas têm uma coisa parecida, né? Elas trazem algo parecido. Por que eu faço V, Z, G? Na realidade, eu estou trabalhando aqui ó, a palavra bonita, hein? A minha coaptação das pregas vocais, ou seja, o fechamento, né, das pregas vocais de um jeito, tá? Então, elas têm umas coisas, uns objetivos parecidos, né? E também é um exercício que você pode usar, por exemplo, eu cantei bastante, estou um pouco cansada, mas eu preciso continuar cantando. Sei lá, forcei sem querer, tá? O que eu faço? Você pode fazer um exercício, por exemplo, com o V ou com o Z, bem suavezinho. Então, em uma nota parada, que nem a gente fez no começo. Vamos fazer todo mundo? Você pode pegar numa nota que seja confortável para você, tá? E o Z, uma vez. O Z para mim eu não sei se é o mais confortável, acho que eu vou ficar no V ou no J, né? Ou no G, tá? Muito bem. Aí fizemos alguns exercícios, né? Entendi que tenho que aquecer para não ter lesão, tenho que aquecer geralmente antes de cantar, né? Sempre, de preferência. Se eu falo muito, também posso aquecer, né? Então, assim, eu sou professora, não tô falando de mim, tô falando em geral. Eu sou professora e, nossa, vou e dou aula para uma turma de 50 alunos que a gente sabe, né, que hoje a gente está em home office, a maioria das pessoas, mas ainda às vezes pior, né? Porque você fica falando e a pessoa fala, não entendi, não sei. Aí você fica falando mais alto e não sei o quê. E a gente viu, os estudos viram, né, que o desgaste da voz é até maior pelo computador que quando você estava lá, porque quando você estava lá você tinha alguma coisa, às vezes, sempre teve, tá? Sempre teve cansaço vocal, pessoas que falam muito, às vezes fazem muitas reuniões, ficam em call, né, o tempo inteiro, tem que ficar falando. Então, o aquecimento vocal, vibração de lábios, vibração de língua, né, pensando sempre nesse U. Eu não dei o exemplo errado, né, da vibração de língua, que é o trrr. Esse aqui tá tenso, né? Então, por isso que eu falo do trrr, ou trrr. Então, quando a gente faz vibração e pensa, vou fazer vibração, trrr, você até pode estar aquecendo, né? O sangue está indo. O que é o aquecimento? É o sangue ir para essa região. Tanto que quando a gente começa a cantar, a gente já começa a tirar a roupa, né? Não vai, você tá agasalhado, vai no coral, começa a cantar, você tira a primeira, aí tira o cachecol, aí tira, você já tá de regatinha, né? Tem tá 50 graus negativo lá fora, você tá de regatinha cantando dentro da sala. Por quê? Porque é realmente o sangue que tá vindo aquecer. Você até tá aquecendo, né? Só que você tá aquecendo com tensão, tá? Quando você faz esse tipo de som. Então, uma coisa que eu vou ficar martelando para sempre aqui, para sempre não, só até às 7, mas eu vou ficar martelando faça relaxado, pense relaxado, tá? Então a gente estava falando do aquecimento, aquecimentos que vocês podem fazer, desde que vocês prestem atenção nisso. Vibração de lábio, vibração de língua, pensando nessa coisa da corujinha, aquecimentos com vogal, nossa, mas eu tô na vogal hoje, com as consoantes fricativas, V, Z, G, né? Joi, 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 voi, voi, voi. Posso? Eu sei, faço aula de canto, eu sei fazer uns um pouco maiores, né? Um pouco mais extensos. Tudo bem? Tudo bem, tá? Desde que você sempre esteja acompanhado. Não vai, como eu falei, pegar na internet aqueles exercícios malucos
Tem algumas coisas interessantes? Tem, mas também tem bastante coisa ruim. Então, muito cuidado com o que vocês pegam na internet, né? Porque às vezes a gente pega uma coisa, nossa, eu sigo uma professora na internet e ela é uma professora que dá uns exercícios assim super malucos e tal. E às vezes a gente acaba se lascando por conta disso, porque a gente quer imitar aquele som e não é o nosso som, tá? E a pergunta que não quer calar. Ok, aqueci, cantei, fiz alongamento, fiz... né? Aliás, vamos até fazer um pouquinho para dar fazer uma vibração com uma movimentação do corpo. Então, põe para o lado, não precisa puxar a cabeça, tá? Para arrancar só... Vamos tentar fazer uma vibração. Pode ser um pouquinho mais baixo. Na realidade, não. Pode ser... Isso. Pro outro lado, com calma, tá? Isso. Vamos fazer com vibração de língua para ver. Tudo bem? Tá tranquilo? Ok? Às vezes a gente pode fazer também esse tipo de aquecimento em conjunto com o alongamento, tá? Tem coisas que a gente usa, por exemplo, às vezes só consoante, como z, também, tá? Pode aquecer, só não usa muito tempo, ok? Então, a pergunta que não quero calar é, devo desaquecer? Cantei, tirei, né? Tô de regata lá na sala. Devo desaquecer? Sim ou não? A Ana tá tipo, sim, por favor, né? Eu nem sei o que é desaquecer, nunca ouvi falar. Então, desaquecer. Quando a gente vai, por exemplo, correr, né? A gente não, porque né, os outros vão correr, vamos falar assim. Quando os outros correm, eles fazem um alongamento e tal, e correm. Quando para de correr, né? O que geralmente a pessoa faz? Às vezes faz um alongamento leve, né? Porque a gente já sabe que alongamentos depois desse tipo de exercício já não são tão bons, né? Mas, e no canto? A gente está... pode abrir, Ana Paula. É comum, depois de correr, às vezes voltar a caminhar e ir diminuindo aos poucos. Então, fazer um exercício de forma mais tranquila, mais lenta. No caso, seria... Olha alguém que corre aqui no nosso time, gente. É isso aí, Ana. É exatamente isso. Então, mas por quê? Para dar uma relaxada, você precisa desaquecer. Por quê? Porque você aqueceu, essa região tá quente mesmo, né? O sangue tá lá, não sei o quê. E aí a gente cantou uma música assim, muito legal, e aí as pessoas vão falar com você, e você vai falar, oi, tudo bem? Nossa, a música foi tão legal, né? E não sei o quê, e aí você fica falando aqui nesse tom de voz, que não é o seu, mas porque você tá muito aquecida, e não sei. Isso também pode dar ruim, né? Ficar falando numa região que não é a sua região é algo que também pode lesar as pregas vocais. Por isso que hoje também se fala muito do desaquecimento. Antigamente não se falava, porque antigamente, além de, né, não sei, as pessoas também não tinham essa consciência e tal, mas se começou a ver que começou a dar problema. Mas geralmente o que as pessoas faziam? E ainda fazem e não é ruim. Ficam quietas. Cantei uma ópera, acabou a ópera, zip na boca. Aí as pessoas falam, ai, foi lindo. Né? É assim que... Por quê? Porque realmente o corpo precisa desaquecer. É o que a Ana falou, né? É o andar. Então, como que a gente acelera um pouquinho isso? A gente volta para nossa região de fala. Se a gente cantou música muito aguda, a gente faz exercícios descendentes até a nossa região de fala. Se a gente, por exemplo, eu sou um baixo profundo, cantei lá no gravão, a gente também faz coisas ascendentes que voltem para a nossa região de fala, tá? Alguns exercícios. Por exemplo, vibração
Descendente também é um dos exercícios que eu mais gosto de fazer, né? Porque é uma coisa simples, se quem faz a vibração para subir também consegue fazer, mas aí a gente vai fazer só no descendente. Então a gente pega uma nota, por exemplo, e faz um glissando até uma nota média, na sua, né, confortável. Vamos fazer um pouquinho, então? Vamos descer um pouquinho mais. Né? Se alguém tiver alguma... Eu vi que ninguém tem aqui, o que é incrível. Né? Todo mundo consegue fazer vibração super bem, assim, né? Mas tem algumas pessoas... Às vezes, se vocês tiverem colegas, né? Ai, nossa, não consigo fazer vibração, não sei o que fazer. Uma das coisas que se fala é segurar o sorriso, né? Como segurar o sorriso? A gente pega a mão aqui embaixo, da onde termina o lábio, né? Isso aqui chama comissura. Então, a gente põe a mão embaixo da comissura e levanta como se você fosse levantar o sorriso. Não fica um sorriso assim muito bonito, né? Então... Isso. E, ó, um pouquinho mais embaixo, não no meio da bochecha, mas, ó. Tá vendo? Eu tô onde termina o lábio e nem tô pegando nele também, né? Né? Também coça o nariz, tá? Esse é um exercício que coça o nariz, é bom lembrar, né? Porque tem gente que fala, nossa, tem algum problema, ficar coçando. Não, é normal, tá, gente? Às vezes até a vibração de língua coça também, então... E também a gente pode fazer vibração de língua, pode falar. Posso fazer uma pergunta? Desculpa, só voltando um pouquinho atrás do que você tinha dito, quando você estava falando lá das consoantes, do Z, o V e tal, falou, aquece, faz, mas não por muito tempo. O que você quando acha? Você faz elas paradas, né? Vamos dizer, o que você diz não muito tempo, por quanto tempo é razoável e o porquê disso? Tá, porque, vamos então, né, o que não é muito tempo? Você faz por algumas notas, né? Então, você pode fazer, por exemplo, uma nota parada, no tempo da sua respiração, que geralmente vão ser alguns segundos, e isso você pode fazer por algumas notas. Por que não por muito tempo? Porque, na realidade, eu estou trabalhando esse fechamento, né? Aliás, eu não sei se todo mundo sabe, nós temos 2 pregas vocais. Antigamente, a gente chamava de corda, mas aí se viu que a estrutura fisiológica, tal, ela não era exatamente uma corda. Ela era já um músculo que é recoberto por mucosa, tal, então é prega, né? Hoje a gente fala prega vocal. Sempre foi prega, né? Mas hoje a gente já usa mais o termo prega. Então, elas são 2 pregas, elas estão em formato de V e elas ficam na laringe, que fica aqui, e ficam paralelas ao solo. Ou seja, né? Se eu tô aqui, se cortar a cabeça, não, por favor, não, mas se cortar, né? Vocês conseguem ver elas dessa forma, exatamente aqui, né? Essa junção, ela tá aqui para frente, tanto que nos homens até fica mais perceptível porque é no pomo de Adão, né? O encaixe da prega vocal aqui nessa cartilagem, tá? Que é o pomo de Adão. Então, a gente está fazendo esse trabalho de fechamento, né? Quando a gente canta, ela fecha, abre, fecha, ela vai fazendo isso aqui. Quando a gente está fazendo Z, a gente está fazendo um trabalho mais intenso, né? É como se você tivesse, sei lá, fazendo, por exemplo, agora 1, 2, agora vamos lá, né? Hit, sabe aquele, tá na moda, né? Para os outros, claro. Aquele hit, 15 minutos que você se mata e, né, você sai. Então, é como um hit. Então, se você exagera muito, se você ficar fazendo esses exercícios, você começa, na realidade, já ir para o outro lado, né? Então, por isso, né? Porque é isso. O tempo, algumas notas durante a sua respiração, tá bom? Então, o desaquecimento, né? Voltando para o desaquecimento, outra coisa que também dá para fazer no desaquecimento, eu sei que é um exercício que eu já tinha visto no canto, eu sei que é um exercício de fono, mas eu já tinha visto gente fazer no canto, né? Então, acho que tudo bem, né? Eu só vou falar o nome desse exercício para vocês, mas eu, assim,
Não vai falar ai, não, porque a Natália, né, falou que esse exercício de fono que ela como cantora está passando. Não, na realidade é um exercício que já existia no canto, que a fono também tem, tá? A fonoaudiologia também tem, existe aqui uma certa rixa, assim, de quem que faz o quê, né? É um exercício que eu não sabia o nome, agora eu descobri, né? Que chama mastigação selvagem, né? Aí a gente fala, nossa, exato, né? O Kleber até fez um uau. E a mastigação selvagem nada mais é do que... né? Ficar fazendo um exercício de mastigação. Junto com isso, a gente coloca um som de boca fechada. Então... E aí a gente vai para uma vogal falada, tá? Então vamos fazer isso com todas. A, E, I, O. Vamos fazer A, E, I, O, tá bom? Vamos abrir alguém, sim, para fazer uma vogalzinha para mim? Peter, abre você. Tá aberto. Vamos lá, vamos fazer o A? Então... Isso, tá? Então, numa descendente, tá? Num som descendente, uma mastigação, para que serve? Para a gente relaxar isso aqui, para a gente voltar para a voz falada, isso é uma coisa bem importante, porque novamente a gente fica falando assim, né? E aí fica não sei o quê. Então, isso. E lembra de unir, tá? O som, a mastigação com a letra, né? Com a vogal. Às vezes acontece de fazer e tá certo? Não. Você tá falando, mas na realidade o que a gente quer é fazer essa junção. Então, todo mundo fazendo i agora. I. O. O. Iu. Muito bem. Uma última coisinha, uma vez me perguntaram assim, mas e se eu só tomar, tipo, sei lá, uma coca com gelo, não desaquece? Olha, desaquece, né? Não necessariamente a voz, mas a estrutura. Por quê? Porque eu estou colocando gelo onde está quente. É a melhor forma? Acho que não, né? Sim, vamos pensar. Seria a melhor forma? Acho que não. Ainda mais se você colocar um limão, né? Uma coca com gelo e limão, aí piorou, né? Você está colocando um cítrico. Não é tão bom, tá? Mas assim, pode acontecer de ter que tomar? Pode, mas você está dando um choque térmico na estrutura, né? No aparelho. Então, o ideal é que você faça, e se possível, você também fique um pouco quieto, né, depois de cantar. Não sai, né, não vai cantar que nem nós, cantores, que a gente canta e sai para comer. Agora não, porque tá na pandemia, mas era o que a gente fazia, né? Sai para comer, ficar gritando na pizzaria, não sei o que, não é bom, tá? Mesmo que a gente faça. Então, vamos tentar, né, ficar um pouco mais saudáveis nessa parte. Peraí, que tem alguém aqui falando comigo. Camila, Camila. tem uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Igual tem o negócio da mão na vibração, tem alguma coisa para facilitar o trrr? Olha, que eu saiba, não. Legal, né? Eu acho que é treino e exercícios de língua, porque às vezes você não consegue fazer o trrr por conta da sua língua estar um pouco, como é que fala? Um pouco flácida, né? Parece estranho, né? Mas exercícios de língua são bons para você, né, fazer. Então, por exemplo, tem alguns exercícios. Tem 2 exercícios interessantes, isso é uma coisa interessante até, né, da pergunta, que é você passar a língua no vestíbulo. O vestíbulo é o espaço entre o lábio e o dente, tá? Então, você vai passar como se você estivesse limpando. Mas passa devagar, né? Porque aí você fala, passa a língua no vestíbulo, passa nesse espaço, a pessoa faz... Já foi, né? Passa um pouquinho mais devagar, né? Como se você realmente estivesse limpando o dente. Então, para lá atrás, né? Tira aquele pedacinho de cream cracker que tá colado no dente, passa por baixo,
Aí em cima, se você fizer, por exemplo, 2 para um lado, 2 para o outro, além de ser um exercício de aquecimento bem bom, que esse é um outro exercício, né? Se você fizer, não é legal fazer muitas vezes, é legal fazer mais vezes quando você, por exemplo, está treinando. Mas por que não é tão legal fazer tantas vezes? Vocês vão perceber que depois de algumas vezes a língua começa a cansar. Ela é um músculo muito forte, mas fadiga. E não é legal você ficar cantando com a língua fadigada. Existem exercícios que são para você desativar coisas de língua e tal, pode fazer, mas eu tô falando assim, fazer muito neste caso, por exemplo, é assim, eu vou fazer 10 vezes para cada lado porque eu quero que a minha língua fique muito forte. Você não vai aguentar. Se você fizer certo, né? Você não vai aguentar. Mas você vai aguentar se você fizer isso de uma forma, né, contínua. Fala, Vera. Você entendeu, Camila? Fiquei com uma dúvida, Natália. Eu sempre tive assim, a informação, a impressão, sei lá, ou foi meu entendimento de que quando você dá aula, você é melhor para proteger a voz, dar aula com a voz um pouco colocada, assim, até numa região que não é tão a sua, né? Eu nunca consegui fazer isso e me sentia frustrada por não conseguir, mas agora eu entendi que você falou que não é o ideal fazer isso também. Na realidade, não é exatamente isso. Quando você vai, por exemplo, dar aula, você aquecer a voz é uma coisa boa, né? Você está trazendo a voz para um lugar melhor, digamos, porque você está aquecendo, você está preparando aquela estrutura para receber a demanda. Então, é importante o aquecimento. O que não é bacana, e isso é uma coisa que antigamente realmente se fazia muito, eram os professores de canto da antiga, principalmente os eruditos, né? Porque a gente tinha muito professor erudito, eu tô falando da antiga mesmo, assim, que dava, por exemplo, falava para o aluno de canto popular que, você tem que aprender a técnica erudita, porque popular é só abrir a boca e sair cantando, assim, agora você, né? Para cantar o popular, na realidade, você tem que cantar assim, sabe? E aí, esse não é o legal, né? Isso você tá com a voz colocada, você tá com a voz mais colocada em outro lugar, mas imagina eu ficar falando desse jeito o dia inteiro, se isso não vai me cansar, né? Vai cansar, porque você tá em outro lugar. Assim como, por exemplo, você não canta, né? Nós não cantamos 8 horas por dia, porque se a gente cantasse, a gente ia detonar a voz também. Estou falando direto, né? Porque um professor dá 8 horas de aula. Às vezes ele para comer, mas ele dá lá 4, 5 horas de manhã e várias horas da tarde. Então, você tem que estar preparada para isso. Aquecer é bom. Agora, colocar desta forma, né? Fazer assim, agora, alunos, vamos fazer tal coisa. Não é o ideal. Já se acreditou nisso. Né? Isso é verdade, já se acreditou, mas não é o ideal. Agora, aquecimento, sim, tá? E você percebe que quando você aquece, a sua voz fica um pouco mais aguda, mais agudizada, tá? Mas é pouca coisa, ok? Não é uma coisa exagerada, tá bom? Mas se tiver mais alguma dúvida, Pedro? Pedro, isso que eu ia te falar, Natália, o Pedro tem uma dúvida e eu também depois tenho uma dúvida. Ai, meu Deus! Dá a mãozinha, né? Não, na verdade, eu cantei num dos corais da USP, já faz tempo, faz uns 20 anos isso. E ele falava que se a gente ficasse treinando falar o tempo todo um pouco mais agudo, a voz iria mais aguda. Eu fiz... Mas depois eu vou fazer minha pergunta. Eu fiz há pouco tempo aí, porque eu fiquei com a voz mais rouca, e ela mandava fazer 10 vezes para lá, 10 vezes para cá. Nossa, eu usei justo o número, né? Eu faço. A 19ª é complicadíssima, você imagina a 20ª, mas eu faço. E aí agora a pergunta, vamos supor que por um acaso eu tocasse de domingo às 10 da manhã, mais ou menos longe da minha casa, então eu tenho que pegar carro e ir para lá. Evidentemente eu deixei para acordar meio em cima da hora, então eu vou um pouco atrasado para lá, e aí eu vou no carro fazendo incentivão. Intensivão, não incentivão, intensivão. Sim. Ajuda ou atrapalha? Por que eu vou fazendo isso no carro?
Depende. Ajuda se você for fazendo, mas você tem que prestar atenção se você está relaxado. Mas aí eu bato Né? o carro na marginal, né? Não, até dá para fazer. Eu também fazia coisas de ir aquecendo, né? No transporte público, você imagina que as pessoas ficam meio... Pior que eu. Criança louca, né? Mas ajuda, na realidade é pior você chegar lá com a voz no pé, né? Porque se você deixou para acordar em cima da hora, provavelmente a sua voz tá assim, né? Então, é melhor você ir fazendo exercício. Você pode fazer curtos exercícios, né? Pode fazer a coisa, por exemplo, da língua, trabalhar um pouco de respiração, né? Para acordar a musculatura também. Respiração a gente não entrou muito hoje no tema, porque eu queria falar um pouquinho mais dos exercícios, mas talvez no próximo a gente, né, possa colocar também respiração, alongamento e tal. Mas sim, eu diria que ajuda, desde que você faça leve. Por exemplo, você foi brincar falando, eu vou fazer um intensivão, vou fazer... Nenhum desses serve. Eu faço, pior que eu faço. Mas faça. Pelo menos para dar uma acordadinha na voz. Só que você também tem que ter esse limite, né? De, eu vou fazer super agudo até chegar... Se você não está prestando atenção, você pode acontecer não de lesionar, mas assim, de você cansar essa voz, né? Então, pode fazer, só uma desde última. que não exagere. A mesma professora das 10 para lá e 10 para cá, era boa. Ela fala para... E aí eu não faço, às 10 horas da manhã, eu não faço mesmo. Uma garrafinha com um tubinho para você assoprar em 3 cheio de água, sim. né? Para dar altura de voz, eu acho, para dar projeção de voz. Eu gosto, mas dependendo do dia, assim, eu fico... Você falou de voz cansada, né? Você fica com a voz cansada. Eu faço 4 minutos e meio disso, né? Eu acho que, às vezes eu acho mais atrapalho que ajuda, para falar a verdade. Mas eu faço, já que ela mandou fazer. Bom, eu tenho algumas coisas para dizer. Acho bastante, né? 4 minutos, acho muita coisa. Mas mais do que isso, assim, como que você usa, né? O que você está falando é o tubo de silicone. É o LaxVox. Isso aí, O LaxVox é um tubo de silicone que a gente usa dentro de uma garrafinha PET para aquecer. Primeiro você tem que ver assim, qual que é o teu objetivo, né? Porque assim, não é, eu vou aquecer a voz, eu vou fazer o LaxVox. Não é exatamente assim que funciona, né? Você, por exemplo, os eruditos que cantam, né, ópera e tal, eles fazem, mas eu acho que quanto tempo Ana, de LaxVox que faz? 2, 3 minutos numa região assim. Então, para quem é já profissional, que já tenha um trabalho, um condicionamento vocal, você até pode aprofundar uns 3 dedos, até com uns 4 dedos, mas para quem é amador, no máximo, afundar o canudo uns 2 dedos só abaixo do nível da água. Não mais que isso. Oi? Não, jamais se coloca não, no fundo. jamais. Mas para quem tem problema de paralisia vocal, coisa assim. E outra coisa, 4 minutos é muito tempo. Menos. Ela manda fazer 3, mais ou menos nessa distância que você falou, 30 segundos, na verdade, não 3. Aí 30 segundos no meio, 30 no fim, 3 ciclos de exercícios, 4 minutos e meio. Não, tá errado isso, tá? A gente passa, a gente não, né? Geralmente o fonoaudiólogo passa, mas a gente sabe sobre os exercícios. Por exemplo, quando você afunda, o quanto mais ele pede. Então, por exemplo, pessoas que têm problema de paralisia, que querem refazer, né? Estão fazendo uma reabilitação vocal, elas são as pessoas que vão colocar mais fundo, mas também não são 4 minutos, né? Então, assim, é por isso que você está se cansando. Na realidade, você está pegando um peso de 100 quilos em cada mão para fazer como é que chama esse exercício aqui que eu não sei? Gente, me ajuda! Isso aqui, ó. Bíceps, isso, exercício de bíceps, tá? É isso, então, cuidado, não faça. Às vezes esses exercícios que a Aninha teve que sair, mas ela é também super ligada, né, no LaxVox, então ela também poderia te dar uma orientação, né, sobre o tempo e tal, mas não faça por dentro. O máximo
o que você pode fazer são uns 3 minutos, se você quiser, 2, mas faz apenas na água, 2 dedinhos, 1 dedinho. Aí você pode fazer. Porque aí você vai O som perceber fica que vai muito parar ruim. de cansar. Eu gosto mais do som lá embaixo, fica mais gostoso, assim, o som. Não, mas não importa. Faz assim, ó, Deixa eu põe a mão assim. aproveitar um gancho aqui, Pedro. Eu também, uma época eu fazia uma aula de canto, eu levava 1 hora para chegar de carro, era longe pra caramba. Aí eu falei assim, bom, eu vou aproveitar o tempo no carro e já vou aquecendo, né? Então eu já chego aquecido na aula. E aí o meu rendimento realmente piorou muito depois que eu comecei a fazer isso, assim, que já nunca foi muito bom. E aí eu descobri que o carro é super barulhento, o trânsito de São Paulo, né? Mesmo com janela fechada. Então eu estava lá assim, ziu, 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 né? Aquecendo para tentar me ouvir, né? Então, muito cuidado com o aquecimento no carro. Dá para fazer, mas assim nem se preocupa muito em se ouvir. Assim, deixa no inaudível mesmo, só para, né, com uma consciência de que está acontecendo alguma coisa, porque se você tentar vencer, aí é o anti-aquecimento, né? Perfeita colocação, é exatamente isso. Por isso que eu falo sempre você perceber que está relaxado, né? Eu, por exemplo, não sei, não dirijo, né? Mas assim, por isso que eu fazia no transporte público, mas eu fazia só para dar uma leveza, acordar um pouco essa musculatura, mas realmente você não vai conseguir fazer vocalize, né? Tipo, lá, 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 no carro, né? É bem difícil, ainda mais porque você tá numa estrutura que não tá estável, né? Você fica se mexendo no carro, né? Porque São Paulo é um tapete para andar, então a gente já sabe que vai ser mais difícil. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho, Bom, Natália. gente, fala, Má. Natália? Oi, eu tenho. Da mesma forma que você falou de tomar a coca gelada, o vinho gelo, como seria, no caso, quem toma chá? Não quente, fervendo como chimarrão, mas um chá morno. Ele é ok? É ok, assim, na realidade depende também do chá, né? Assim, você tá dizendo para antes, para depois, o chá morno ele não vai te desaquecer, né? Você tá dizendo para aquecer, na realidade assim, o morno é o ideal, diz alguém japonês, chinês, sei lá, dessas coisas, né, meio budistas, que fala que o ideal na realidade seria a gente tomar água morna, né? Porque tá numa temperatura mais parecida com a do corpo. Não é, tá tudo ok, assim, você tomar antes, mas assim, não é por você tomar o chá que mais quente que, ai gente, não precisa aquecer, porque eu tomei um chazinho, né, assim como tomar a coca, você vai precisar desaquecer de qualquer forma, né, a coca na realidade ela te dá um choque térmico, não vai ser o caso do chá, mas não tem problema, a questão só é também o tipo do chá, né, porque a gente tem que lembrar que ácidos irritam a mucosa. Tem bastante, até a minha mãe também, né, falava assim, você tá com dor de garganta, você tá com tosse, não sei o quê, tosse tudo bem, mas você tá com dor de garganta, dava mel com limão, né, porque o mel é muito doce, aí põe o limãozinho para dar aquele... Funciona, mas o limão, ele irrita a mucosa da boca, né, então não é uma coisa tão legal, por exemplo. E também a gente tem que lembrar que quando a gente toma coca, toma um chá, não sei o quê, a gente não tá aquecendo a voz, porque ele não passa pelas pregas vocais, porque a gente tem que lembrar que a gente respira por onde a gente canta. Se a gente toma coca e ele passa pelo meio das pregas vocais, você vai morrer, porque ele vai pro pulmão. Né? Não tem dessa de, eu como a maçã passa. Não passa, gente, não passa. O que a maçã faz, ela adstringe o que tem na boca, né? Ele vai aquecer ou esfriar o resto, o filtro, né? O nosso filtro, a boca, dentro a faringe e tal, mas não lá dentro, não a laringe, ela não passa, tá? Assim como, por exemplo, beber água é importante, é muito importante, mas a partir do primeiro gole que você dá de água até ele chegar para hidratar a sua prega vocal, são 8 horas, né? Essa coisa de, não, tô hidratando, tanto é que, por exemplo, quando você viaja de avião, o avião, ele resseca muito a prega vocal. Então, o ideal é que, assim, você viajou de avião, você vai canta, né, faz o planejamento de você sair do avião, tomar um banho e cantar. Ou cantar na noite seguinte. Por quê? Porque daqui a 8 horas você vai estar, né? Você vai estar... o momento mais ressecado da prega vocal vai ser daqui a 8 horas. Tá? Então é isso. Mais alguma pergunta, gente?
Dá tempo de mais Passamos uma um rapidinha? pouquinho. Ô, gente, ó, quem precisar ir, eu tô vendo que algumas pessoas estão falando, olha, desculpa, tô precisando, mas pode ir, tá? A gente já passou, desculpa, muito obrigada por vocês estarem aqui, mas claro, pode fazer uma pergunta. Na verdade, assim, no mundo ideal, né, a gente vai para o teatro, se aquece no camarim, sobe no palco, dá um show, né? Acabou o show, você desaquece e vai receber os aplausos. Só que nós, cantores amadores, né, muito provavelmente, a gente vai estar na reunião com os amigos, quando era lícito, né? Na reunião com os amigos, na reunião de família, não sei o quê. Ah, você faz aula de canto? Faz, canta aí. É o que vai acontecer. Você já tomou meia garrafa de vinho, né, ou 2 engradados de cerveja, e aí é o canta aí. Nessa situação, que é a realidade nossa, ainda assim vale a pena dizer, peraí, eu vou no banheiro, já volto e dar uma aquecidinha, ou já não tanto faz mesmo, já está, né, já tá virado, segue adiante. Olha, acho que não. Acho que o ideal seria você falar assim, não, gente, calma, né? Mas espera aí, o que você faz? Você é advogado? Me explica esse caso aqui que eu tenho aqui, né? É a mesma coisa, é muito complicado. Uma coisa é você já saber que você vai, né? Se você for cantar mesmo, você vai ter que cantar um pouco mais leve. O que acontece é que, às vezes, os cantores, por exemplo, de bar e tal, né? Vão lá cantar no bar, aí no intervalo, fala assim, me dá uma cerveja e tal. A cerveja é fria, ela vai esfriar, né? Geralmente, né? Não sei que você esteja na Alemanha tomando cerveja, mas a cerveja é gelada, ela vai esfriar a sua boca, né? Toda a parte. O álcool, ele resseca, né? Então, assim, independente se é vinho, não é legal. Você vai estar cantando numa estrutura um pouco mais débil, né? Se você não der uma de Zezé de Camargo, né? Tá tudo bem. É uma outra vez e tal. Mas, assim, o ideal seria que você dissesse, não, gente, então, na próxima oportunidade, quando eu vier, aí eu canto, faço um showzinho, e aí depois a gente sai pra beber. Mas eu gostei da diferença de meia garrafa de vinho e 2 engradados de cerveja, né? Você vê a preferência da pessoa aí, mas tudo bem. Cerveja, deixa o vinho pro fim, isso é importante. Isso. Natália, mas dá para usar, tipo, a primeira música cantando devagarzinho, a segunda cantando devagar, já que você não pôde fazer o aquecimento, se você começa baixinho, devagar, dá para compensar um pouquinho? Também você não entrar com 10? Olha, depende um pouco da pessoa. Eu diria que não é o ideal. Mas existem pessoas que falam, eu vou aquecer, começo cantando um pouco mais leve para já ir aquecendo porque não tive tempo. Não, eu sei que não é o ideal. Eu tô falando nessa situação do Peter, assim, que os caras te põem na parede e você fala, tá bom, né? Não vou poder ir no tudo banheiro. bem, mas aí depois de meia garrafa de vinho, 2 engradados de cerveja, meu filho, você... Não, mas se você começar cantando assim, mais levinho, cantarolando, não dando um gás, é menos agressivo do que sair cantando, né? Isso, cantar um pouco, desde que não seja sussurro, que o sussurro também é pesado, mas cantar mais leve, o sussurro é ruim para né, essas pessoas que acham que estão, nossa, eu não vou, como é que é, não vou danificar a voz, aí eu fico falando assim, não sei o que, péssimo, né? Você tá fazendo uma super tensão, tá fazendo muito ar, então, assim, sussurro é até pior. É quase como fazer os 5 minutos de negócio lá no fundo, porque sai, né? O som sai bom. É muito, realmente muito, muito intenso, né? Então, sim, dá pra... O que você fizer um pouco mais calmo, sem mandar ver, o problema é que você falou assim, a primeira, a segunda, né? Será que vai ter uma terceira, uma quarta, uma quinta, sexta música, né? E o mais improvável é você estar controlado para cantar baixinho depois da meia garrafa de vinho e do engradado de cerveja. É o mais improvável mesmo. Mas quando a gente canta nessa situação, nunca é menos que 30 músicas. 30 é o início. Mas uma coisa é verdade, assim, a gente quando sabe que vai passar por essas frias, que é sempre, as músicas, a gente não deixa só as músicas de tom mais alto para o final, porque a voz está aquecida. É porque se você não canta nas últimas músicas, for cantar uma música de tom baixo, não sai, simplesmente não sai. A gente não consegue pegar lá embaixo. Isso acontece muito.
E aí ou você está preparado a mudar de tom na hora, nem sempre, eu pelo menos não estou, ou você tem que se organizar para cantar mesmo, senão não sai, não. No finalzinho, a pessoa pede você cantar, sei lá, uma música do Roberto Carlos, como é que é? Eu tenho tanto para... Você precisa saber tocar ela em dó e em sol. Porque dependendo do momento que eles pedem, você canta com ideal. Ela é facilzinha, dá para você tocar. Se for outra coisa, já é mais complicado. Né? Olha só, tá vendo? Não, verdade, falando sério. Eu já toquei em todos esses tons. Eles veem que as fonos nunca vão ficar sem emprego, né? A gente nunca vai deixá-las sem serviço. Isso! É verdade. Muito bem, gente. Então, passamos bastante. Acho que o Walter quer falar. Agora a Natália vai cantar, peraí. Depois, né, 1h30 falando, gente, agora eu vou cantar. Mas então, gente, eu quero agradecer muito a presença de todos. Eu vi que algumas pessoas tiveram que sair, me avisaram no privado e também avisaram, né, aqui no chat. Mas muito legal. Se ficou alguma dúvida, vocês podem falar comigo, se inscreve para a companhia, pode mandar mensagem, eles vão passar para mim, fiquem tranquilos, né? Mari, se você quer falar alguma coisinha. Alguém quer tirar alguma dúvida? Pessoal, vamos todo mundo, então, abrir os microfones e bater palmas para a professora Natália, porque foi muito bom o workshop dela. Obrigada. E, pessoal, vou aproveitar. Oi, pois não, alguém queria falar. Não? Não, acho que está dando eco. Está dando eco? Oh, meu Deus. Cadê vocês? Aqui. Já fecharam todos os microfones, obrigada. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada, professora Natália, foi realmente muito bom. E, bem, a Companhia das Cordas continua com workshops online. Na semana que vem a gente vai ter o tema O Instrumento Fala, com o professor que está aqui, Kleber Alves. Vai ser na quinta-feira, dia 6, às 19 horas, tá? Também é aberto, é gratuito. Depois, na outra terça-feira, dia 11, às 18 horas, nós vamos ter com o professor Léo Muniz uma experiência no processo criativo. E depois, na outra quinta-feira, dia 20, às 19 horas, o ritmo através da brincadeira com a professora de musicalização infantil, Michele Toffolo. Da mesma forma como vocês receberam as informações no e-mail de vocês, vocês vão receber de novo também. Vocês podem também acompanhar a Companhia das Cordas no Instagram, Facebook, tá? Que vai estar todas as informações, dos workshops lá. Tá joia? Acho que é isso então, pessoal. Muito obrigada e até. Valeu, Natália. Obrigada, Natália. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Natália. Obrigada, pessoal. Tchau. Bom fim de semana. Aí, foi ótimo. Nossa, foi bastante coisa. Eu até queria fazer algumas coisas a mais. Eu tinha anotado, mas não deu tempo, né? Porque aí eu comecei a ver a hora e falei, nossa, passou bastante. Mas passou bastante, né? Teve um monte de gente que mandou direct, tipo, não, vou precisar sair, desculpa, não sei o quê, não sei o quê. Até o Zé achou que tava mandando, ele falou, um beijo pra todos, não sei o quê, ele mandou no meu. Ele mandou só pra mim. Não, mas é bom porque aí fica com gostinho de quero mais. Aí a gente pode fazer faz um próximo. Faz um próximo. Tá obrigada, querida. Imagina, obrigada a você, tá? Tchau, até. Até.